Começar? Vamos já! A gente vai fazer uma apresentação rápida, o Luiz vai falar um pouco do grupo. E eu vou ler a pauta, porque faz parte do nosso roteiro. Em seguida, os candidatos podem já fazer uma explanação. Então, boa noite, vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Luiz, também faço parte do Grupo Vigilância do Centro. Para deixar claro, eu vou ler exatamente o roteiro que está sendo usado com todos os candidatos. Tá? Então, antes de mais nada, quero agradecer a presença de todas as pessoas que compareceram aqui hoje para assistir a apresentação dos candidatos. Também agradeço a participação dos candidatos da coligação Novo Rumo para Vinhedo, na figura da Marta Leão e do Zé Gasparini, candidato a vice, além das candidatas e dos candidatos a vereadores também aqui presentes. Convido todos os candidatos para se posicionarem aqui na frente, se possível. A Marta, Zé Gasparini, candidatos a vereadores que quiserem vir aqui para frente, também é bem-vindo. Sim? Eu só estou lendo o resto do roteiro. Informo a todos que esse evento está sendo gravado em áudio e vídeo e seu conteúdo será disponibilizado na internet. Para que possamos ter uma apresentação bastante proveitosa, peço a todos que se comportem de maneira civilizada, em silêncio, na medida do possível, para que possamos ouvir atentamente as propostas dos candidatos. Não serão admitidos comportamentos incompatíveis, nem posturas desonestas, nem o uso de expressões ou gestos desrespeitosos que visam ferir a dignidade moral. Ao fazer uso da palavra, os candidatos se obrigam a não agir de maneira ilegal e assumem plena responsabilidade pelos seus atos, de tal forma que o Grupo Vigilantes do Centro se isenta de qualquer responsabilidade em relação às declarações feitas pelos candidatos ou por eventuais violações de direitos que venham a ser praticadas por eles. O Grupo Vigilantes do Centro se resguarda o direito de interromper a apresentação em caráter temporário ou definitivo, caso as regras não sejam respeitadas. À disposição, quando vocês quiserem vir aqui, bem-vindo. O prefeito e também os candidatos. Se os vereadores quiserem ficar juntos, podem ficar. Antes de prosseguir, só preciso saber se os candidatos concordam com as regras que nós narramos aqui agora há pouco, tudo bem? Sim. Então tá bom. Só um minuto. Vamos pegar os minutos. Eu vou seguir só com a apresentação do Grupo Vigilantes do Centro, tá bom? O Grupo Vigilantes do Centro é um movimento popular independente, sem vinculações político-partidárias, que surgiu a partir da reunião de empresários estabelecidos na região central da cidade de Vinhedo, descontentes com a forma tal como a região do centro vem sendo tratada pelas últimas gestões. Não é de hoje que observamos um certo descaso em relação às nossas mais diversas manifestações, o que nos faz sentir que estamos desamparados. Por isso, o movimento tem como objetivo assegurar uma maior e mais efetiva participação popular nas decisões tomadas pelo poder público que interferem diretamente na região central de Vinhedo, com foco no desenvolvimento sustentável por meio da valorização do comércio e dos serviços locais e da recuperação do potencial turístico da cidade com a revitalização de seus principais atrativos. O Grupo Vigilantes do Centro estabeleceu uma pauta com 43 reivindicações, as quais já foram amplamente divulgadas em nossos estabelecimentos e também já foram encaminhadas aos candidatos juntamente com a carta convite para que eles tomassem conhecimento antes mesmo de virem aqui conversar conosco. Dito isto, faremos agora a leitura da pauta de reivindicações para que fique registrado nas gravações.
Ao final da leitura, passaremos a palavra aos candidatos, que terão 1 hora para fazer a apresentação de suas propostas de governo. Vou ler aqui junto com os comerciantes, né? Essa é uma pauta conjunta que a gente desenvolveu. Boa noite, candidatos. Então, nós temos uma pauta de reivindicações, como o Luiz disse, de 43 itens, divididas em mobilidade urbana, segurança pública e promoção do turismo, incentivo ao comércio e serviços locais. Tá? Então, começando por mobilidade urbana e segurança pública, sobre o sentido de direção e sinalização viária. Na pauta 1 a gente traz: mudar urgentemente o sentido de direção das ruas, retornando ao que existia originalmente antes das mudanças implementadas em 2014 e 2015. Essa é a única que eu vou citar a questão do nosso filtro de prioridade e complexidade. Ela tem uma alta prioridade e a gente considera que a complexidade é baixa. E a gente fala retornar, porque primeiro volta o que estava bom. Se tiver que aprimorar, a gente faz esse trabalho junto. A gente vê que não precisa inventar muita coisa agora aqui no trânsito aqui do centro. Volta o que era, que estava funcionando, as melhorias nós trabalhamos em conjunto para serem definidas no futuro. Em relação ainda nesse tema de sentido de direção e sinalização viária, a gente na pauta 2 traz reforçar a sinalização viária, principalmente para a orientação de turistas no que diz respeito à indicação para o centro e demais pontos de interesse. Quanto ao estacionamento público e rotativo, na pauta 3, a gente traz estabelecer pontos fixos para a venda de zona azul e alteração do horário de vigência para o período das 10 horas às 16, horário bancário, de segunda a sexta, e aos sábados das 9 às 12. Na pauta 5, criação de vagas adicionais, com ampliação da área da zona azul ou verde, além da criação de novos bolsões de estacionamento. Pauta 6, adequação da marcação existente para carros motos, eliminando problemas de tamanho e a concorrência com outros equipamentos públicos. Exemplo, retirar os contêineres de lixo das ruas. Pauta 7, demarcação de vagas de estacionamento nas ruas, onde ainda não foi realizada. Pauta 8, criação de pontos adicionais para carga e descarga. Na pauta 9, automatização do estacionamento rotativo, por meio da instalação de parquímetros eletrônicos com cobrança variável por tempo utilizado, permitindo inclusive o pagamento eletrônico ou com cartões. Na pauta 10, maior transparência em relação à prestação de contas do dinheiro arrecadado com estacionamento rotativo e sua destinação. Pauta 11, construção de um edifício garagem nos arredores da região central, preferencialmente integrado com transporte público coletivo. Em relação às vias públicas, pauta 12, elevação das faixas de pedestre e implantação de piso tátil para assegurar a acessibilidade e aumentar a segurança. Na pauta 13, implantação de bicicletários em pontos estratégicos. Pauta 14, em vias públicas, assegurar a conservação e a manutenção adequada das vias públicas, calçadas, faixas para pedestres, ruas, sinalização vertical, horizontal. Pauta 15, em relação agora ao transporte coletivo, eliminar a atribuição do cobrador dos eliminar a atribuição de cobrador dos motoristas de ônibus, agilizando o embarque dos passageiros. Pauta 16, adequação dos pontos de parada de ônibus existentes com a fixação de mapas com os trajetos das linhas e tabelas de horários. Pauta 17, aumento da frequência de ônibus e, consequentemente, redução do tempo de espera, porque hoje é uma vergonha, né? Assim, nossos funcionários ficam, às vezes, mais de 1 hora no ponto esperando ao relento. Né? Redução do tempo de espera e priorizando a circulação de veículos de menor porte, micro-ônibus e vans, inclusive nos finais de semana e feriados. Pauta 18, disponibilizar uma frota de veículos mais moderna e confortável, com ar-condicionado e internet Wi-Fi. Pauta 19, ainda sobre transporte coletivo, construção do terminal de ônibus com infraestrutura básica para acolher os usuários, contemplando abrigo adequado e sanitários públicos. Em relação à fiscalização de trânsito, pauta 20, fiscalização com viés majoritariamente educativo, com vistas a orientar a população sobre as boas práticas entre pedestres, ciclistas e motoristas. E na pauta 21, segregação de funções, atribuições entre os agentes de trânsito e a Guarda Civil Municipal, para potencializar o policiamento. E em relação ao policiamento, ainda sobre o tema mobilidade urbana e segurança pública,
Pauta 22, ampliação do policiamento ostensivo para abranger as ruas transversais. Hoje a gente vê que os guardas, os PMs, ficam muito concentrados na Praça Santana e as ruas transversais sofrem muito com isso, ficam realmente quase sem policiamento. Pauta 23, aumentar a presença de guardas civis e de policiais, principalmente nos horários de abertura e de fechamento do comércio, que é quando a gente está mais vulnerável. Na pauta 24, implantar a vizinhança solidária, que foi na verdade o mote da criação desse grupo inicialmente, mas a gente conseguir ter melhores canais, né? Então, implantar a vizinhança solidária entre os estabelecimentos da região central, com um canal direto com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar. Em relação à promoção do turismo e incentivos ao comércio e serviços locais. Quanto à revitalização urbana da região central. Pauta 25. Manutenção mais ágil e eficiente dos pontos de iluminação pública, substituindo as lâmpadas queimadas. Pauta 26. Aterramento de fios elétrico, telefonia, que isso é uma coisa que a gente sabe que não é barata, mas seria um agregado incrível no centro, é algo que a gente vê que hoje é quase vergonhoso a forma com que os fios são distribuídos. É uma poluição visual muito grande. Então a gente tem aterramento de fios, né, como pauta, elétrica e telefonia nas ruas compreendidas pelos quarteirões em torno da Praça Santana, podendo expandir para beneficiar mais quarteirões. A gente não definiu um quadrante porque o centro não dá para a gente definir em poucas ruas, né? É uma questão de debate, né? De construir isso junto. Na pauta 27, implementação de projeto paisagístico abrangendo jardinagem, arborização de ruas e avenidas, além do mobiliário urbano, lixeiras, bancos, placas de sinalização, preservando a fluidez do trânsito, tá? Ao menos, né, assim, sem calçadões, pelo menos enquanto não equacionar o problema de disponibilidade de vagas para estacionamento e transporte coletivo. Não adianta a gente falar, vai ficar bonito, vamos colocar o calçadão e a gente ainda tem um déficit de vagas, né? Pauta 28, incentivar bares, cafeterias e restaurantes do centro para estender os seus horários de funcionamento, contribuindo para aumentar o fluxo de pessoas na região. Pauta 29, conceder incentivos temporários, provisórios, para os estabelecimentos comerciais que permanecerem abertos durante os finais de semana e feriados. Pauta 30, disponibilizar opções de entretenimento, lazer e descontração para as famílias durante os finais de semana na Praça Santana, banda, pula-pula, enfim. Quanto à promoção de eventos culturais e sazonais. Pauta 31. Estimular a visitação e consumo na região central da cidade por meio de subvenções a eventos ou campanhas com foco tanto no público vinhedense como no de veranistas, que é um público que a gente tem explorado muito pouco. Pauta 32. Definir uma agenda anual de eventos públicos a serem realizados na região central. Eventos no teatro, férias na praça, desfiles nas ruas, né, e colaborar na sua divulgação, né? A gente tem uma agenda eletrônica, a gente propõe aqui. Pauta 33. Realizar apresentações e ensaios abertos aos alunos do Centro Cultural na Praça Santana e ruas no entorno para a divulgação das oficinas públicas, ou seja, integrar os equipamentos que a gente já tem à disposição, né? Pauta 34. Incentivar que artistas locais utilizem os espaços públicos para suas apresentações mediante inscrição prévia, de acordo com a curadoria responsável pela agenda. Pauta 35. Defender o comércio legal por meio de fiscalização ágil e efetiva, coibindo tempestivamente e combatendo ativamente todo e qualquer evento ou atividade comercial que não tenha um horário específico, que não atenda os pré-requisitos legais ou que possa gerar algum conflito de interesse com as empresas já estabelecidas legalmente na cidade de Vinhedo. Isso é uma pauta muito importante. Pauta 36. Promover campeonatos e eventos esportivos ao ar livre, fazer uso dos equipamentos já disponíveis, vôlei de praia, BMX, isso pensando em relação às represas, né? A gente fazer essa integração do centro cultural, represas, bosque. Pauta 37. Organizar em parceria com os empresários a promoção de eventos sazonais, Natal, Dia das Mães, Páscoa. Quanto ao desenvolvimento dos atrativos turísticos. Pauta 38. Revitalização das áreas de lazer de nossas represas e do bosque municipal, com investimento para assegurar a manutenção da infraestrutura básica e dos equipamentos sanitários, praça de alimentação, iluminação, segurança, pedalinhos, etc. Pauta 39. Incentivar o turismo ecológico nas represas e no bosque municipal. Pauta 40. Implantar um transporte turístico que funcione durante os finais de semana e feriados,
que interligue os principais atrativos da nossa cidade, por exemplo, o Cristo, o Mosteiro, as represas, o Bosque, o Centro, o Teatro, Praça das Varas, enfim. Pauta 41, revitalização do espaço da antiga estação ferroviária e destinação para alguma finalidade verdadeiramente útil. Café, restaurante, posto de atendimento ao turista, etc. Pauta 42, prolongar a linha ferroviária turística da CPTM, o trem expresso de Jundiaí até Vinhedo. Isso é uma coisa que a gente não está explorando, essa linha está aqui, só passa só Malemar Ferro, deixa eu passar aqui. E por fim, treinamento, em relação ao treinamento dos nossos funcionários, da nossa mão de obra, promover e ou subsidiar cursos e palestras para capacitar e qualificar a mão de obra local no que diz respeito ao tratamento de clientes e de turistas. Enfim, candidatos, são essas nossas pautas, a gente lê toda vez para mostrar o propósito desse encontro, e agora eu passo a palavra a vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Cumprimento os organizadores desse evento, Vigilantes do Centro, todos os amigos aqui presentes, familiares, aqueles que nos apoiam nessa jornada, Rogério, em especial, cumprimento todos os nossos candidatos a vereadores, a Branca, Carla, Cássia Rosati, Rios, Everton, Maria Alice, Fernando, Rosângela Zisler e o Conte. E o nosso vice-prefeito, Zé Gasparini. Nesse primeiro momento, conforme diz aqui as regras, nós faremos a nossa apresentação, falaremos um pouquinho do nosso plano de governo, mas na verdade a nossa intenção maior é ouvi-los e que vocês perguntem, porque nós vimos aqui que vocês já colocam 43 itens que nós temos conhecimento, muitos deles já estão contemplados no nosso plano de governo e outros não necessariamente precisam estar no nosso plano de governo para que seja realizado, porque são ações que muitas delas não necessitam nem de dotação orçamentária, só necessitam de boa vontade. Então eu quero, de primeiro momento, fazer a nossa apresentação e dali para frente nós seguiremos aí na pauta que vocês conduzirão. Muitos já me conhecem, eu sou a Marta Leão, candidata a prefeita, tenho histórico político na cidade desde os meus 18 anos de idade, mas eletiva com cargo somente há dois mandatos, ou seja, 8 anos. Então, estou atuando no meu segundo mandato de vereadora. Nesse período, a minha atuação como vereadora me trouxe uma experiência sobre aquilo que nós podemos fazer na cidade, sobre aquilo que está correto, o que não está, e aquilo que nós temos potencial e que a cidade tem vocação ainda para ser explorada, para que vocês comerciantes que tenham uma expectativa de um governo, para que vocês tenham aí solucionado não só os problemas, mas que tenham ideias para implementar ainda mais, porque nem tudo é problema. Basta somente ter um governo parceiros com vocês, até porque vocês geram impostos e geram trabalhos aqui na cidade. Muito bem, esse meu período no Legislativo, como já disse, me trouxe conhecimento sobre a cidade, conhecimento político e administrativo, e me deu muito mais energia e me deu muito mais vontade de hoje estar aqui e já como candidata a prefeita, porque sei que muito mais nós podemos fazer, porque como vocês, eu também quero que a nossa cidade esteja preparada para o futuro, em todos os segmentos, na questão da hídrica, na questão do comércio, das indústrias, da educação, da saúde, do lazer, do esporte, distrito industrial,
entre outros que no nosso plano de governo contempla 21 itens: geração de emprego, empreendedorismo. Então, baseado no que a nossa cidade tem de vocação e de potencial, nós idealizamos esse momento com muita atenção e com muito amor pela nossa cidade. Eu poderia estar aqui hoje me apresentando como uma candidata num outro formato de campanha e com pessoas diferentes das que estão aqui hoje. Mas eu fiz a minha opção porque quem conheceu e conhece o meu trabalho sabe da forma com que conduzo com seriedade a política e sabe o que eu defendo. Então eu procurei pessoas que seguissem esses mesmos princípios e essas mesmas intenções para a nossa cidade. Portanto, nós ficamos até no número, não vou dizer reduzido de pessoas não, porque nós temos 50 candidatos a vereadores, mas nós ficamos com 6 partidos, porque nós escolhemos a dedo pessoas que pudessem compartilhar das mesmas intenções para a cidade. E quando chegou no momento de definirmos a chapa para a majoritária, o que nós fizemos? E o que o nosso grupo também de vereadores, o que nós pensamos? Nós precisamos bater na porta de uma pessoa experiente, uma pessoa que já tenha pensado a cidade, mas que ainda vive a cidade e que pensa lá na frente ainda, ou seja, um visionário. Uma pessoa com potencial e com energia ainda para fazer muito mais pela cidade. E, acima de tudo, com conhecimento da cidade e da região, porque não é só com conhecimento que ele tem de vinhedo. O que fizemos? Fizemos até uma pesquisa, já tínhamos em mente o Zé Gasparini. Falamos com o Zé, e o Zé falou: mas Marta, eu já participo de tudo, porque ele deixou de ser prefeito, mas não deixou de trabalhar pela cidade, porque ele participa de muitos conselhos, ele está sempre atuante nos temas mais importantes da cidade, além do que é um gerador de emprego também aqui na cidade. Então, uma pessoa que respira a cada dia, né, que respira aqui os nossos problemas da cidade, o que tem de bom e o que tem de ruim. Então, conversando com o Zé, ele disse: puxa, mas eu já tenho os meus compromissos, você está me pondo aí mais um desafio que eu não pensava para esse momento. E tenho meus netos, minha esposa, minhas filhas, eu não vou decidir sozinho, me dá aí pelo menos um dia, 2, para que eu possa resolver. E todos nós, né, ficamos ali torcendo e rezando para que o Zé aceitasse, justamente por entender que a sabedoria, o conhecimento, a garra e a vontade de fazer vinhedo, ainda voltar para o rumo certo e ser preparado para o futuro, somado com a minha garra, a minha energia, com a minha vontade de fazer mais, de fazer melhor, e com o conhecimento que tenho também da cidade, que juntando essas duas forças, Vinhedo ganharia muito, muito. E o Zé, na véspera da convenção, chega para todos nós sentamos, e ele disse: Marta, eu aceito esse desafio e saio com você na chapa, você e eu. Mas nós temos que fazer aí uma conversa, nós temos que ter aí um acordo entre nós, e um acordo que nós vamos dar publicidade, e um acordo que seja de pessoas de bem. Eu falei: mas do que se trata, Zé? E aí, Zé, você me dá uma cópia aqui. E aí sentamos os dois, e aí nós idealizamos um documento que os dois
nós dois assinamos, temos testemunhas, reconhecemos firma e temos, assinatura é firma, e temos o maior orgulho de sair pela cidade divulgando esse acordo, essas intenções e o que nós definimos nessa reunião. Para vocês saberem o quanto de seriedade tem nessa nossa proposta de renovação no comando da cidade. Então eu, Marta e Zé, enfim, para o mandato eletivo de 2017 a 2020 nos comprometemos. E tem administrar a cidade de acordo com suas necessidades, conforme os mandamentos e princípios de Deus. Segundo item, que é... Por que eu estou lendo? Porque vocês se encaixam nesse acordo. Vocês, os comerciantes, se encaixam aqui. É por isso que também estou lendo. Não só por serem cidadãos, mas porque aqui vocês estão representando o segmento. E o tema de hoje é sobre o comércio. E eu não vou fugir desse tema. Então é por isso que eu estou lendo. Então, segundo, criar um conselho de administração com 12 membros de cada segmento da nossa sociedade, mas eleito por elas, para juntos analisarmos todas as necessidades e prioridades do município. E após estudo dos mesmos e aprovados pela maioria, então os colocaremos em execução. O que quer dizer esse item 2? Que nós teremos um conselho, nós dois definiremos um conselho dos diversos segmentos da sociedade. No caso aqui hoje, nós estamos falando do comércio. Então, o comércio elegerá um representante para que participe desse conselho conosco, para que nos ajude, para que nos auxilie, para que decida, para que opine, para que esteja presente, para que o comércio se faça representar na nossa administração, para que vocês tenham voz, para que vocês tenham vez, para que quando chegue, principalmente, Altir, nas datas comemorativas, vocês não passem o sufoco que vocês passam, para que quando vocês precisam de segurança, não passem o sufoco que vocês precisam e não são ouvidos, entre outras situações que nós vamos discutir durante aqui o nosso encontro. Terceiro, que está inclusive no nosso plano de governo, contratar uma auditoria especializada para ajudar a auditar a administração Marta Leão e José Carlos Gasparini durante o mandato eletivo. Então nós teremos uma auditoria que ficará conosco 4 anos, dia a dia, nos auditando ali do nosso lado, para que nada aconteça, para que Vinhedo não seja manchete de nada, muito pelo contrário, para que não haja nenhuma possibilidade de ninguém, não só prefeito e vice, não é isso, ninguém tenha nenhuma chance, nenhuma oportunidade de aí no momento qualquer, de repente, fazer algo de errado. Então nós teremos essa auditoria e também teremos uma auditoria para o que passou, né? Quando assumirmos, teremos uma auditoria de todos os contratos, mas isso falaremos aí durante a explanação aqui da nossa reunião. E durante a campanha para as eleições não será permitido o uso de qualquer recurso, defesa em lei eleitoral ou legislação esparsa, sendo vedado a qualquer dos candidatos usar recursos próprios, senão dos recursos admitidos em campanha eleitoral, conforme a legislação. Eu acho que esse item, vocês já estão acostumados comigo, inclusive. Eu sempre fiz uma campanha de porta a porta, casa a casa, de tênis no pé. Essa foi a minha campanha, foi na conquista do voto, não em compra de voto e não usando pessoas para pedir voto, e sim nós, os candidatos, na conquista do voto. E todos os nossos candidatos que estão assim aqui, vocês podem ver, porque hoje acho que poucos tomaram banho, porque nós estávamos na rua desde cedo, né, Zé? Desde cedo nós andamos o dia inteirinho
Começamos hoje de manhã até agora e nós estamos conquistando o eleitorado, conquistando o cidadão com o nosso trabalho, com a nossa proposta, com aquilo que a gente tem de melhor para oferecer como força de trabalho, como administração. Então, esse é um termo de compromisso assinado entre eu e Zé Gasparini para juntos administrarmos essa cidade, para juntos dos nossos candidatos que, se Deus quiser, serão eleitos, para que tenhamos um legislativo como deve ser, um legislativo participativo e com compromisso com a cidade, compromisso com o comércio. Então, essa é, e agradeço a Deus todos os dias pelo Zé Gasparini ter aceito esse desafio, esse convite, porque vocês imaginam uma pessoa com tanta experiência, agora nesse retorno, mas na prefeitura, junto conosco, o que nós não temos e podemos fazer pela cidade? Duas forças de trabalho, diferentes gerações, porque vou até fugir um pouco do protocolo e contar uma historinha para vocês que ocorreu ontem, né, Zé? Ontem nós fomos na escola Anglo, e lá, Cris, estavam todas as crianças, todas as idades, e nós candidatos aqui na frente, respondendo várias perguntas. E aí eu sentei e vendo aquelas crianças, o Zé aqui, os demais vices aqui também, os candidatos a prefeitos aqui na frente, e me veio naquele momento na memória o passado. Eu me lembro que quando eu estudava no SESI, quem tem a minha idade talvez se lembre disso, acho que a Cris vai ser a única aqui, né, Cris? E a Cris vai saber o que eu estou dizendo. Eu me lembro que no SESI, o Zé Gasparini esteve lá como prefeito. No SESI, Cris, nós éramos, nossa cidade, 9 anos, por aí, 10 anos, e o Zé esteve lá como prefeito e falando para os alunos e visitando a escola. E de repente, assim, e eu não lembrava mais disso, Luiz, juro que eu não lembrava. E naquele momento em que eu vi aquelas crianças, eu ali na frente, me veio isso na memória. Falei, puxa vida, olha que situação, olha o que eu estou revivendo. E quando eu peguei o microfone para dizer para as crianças, conversar com elas e me apresentar, eu disse para elas assim, olha, no passado eu estava aqui, sentada como vocês estão, e tinha um prefeito aqui na frente. Esse prefeito hoje é o Zé Gasparini, que hoje é o vice na nossa chapa, e eu que estava aí sentada estou aqui candidata a prefeita. Então significa que vocês aí amanhã estarão aqui, porque quem que poderia imaginar, Cris, nós aqui? Então, gente, a vida ela é feita de surpresas boas, né? Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Basta a gente querer, basta a gente acreditar e basta a gente ter uma vocação e uma vontade. E a nossa vontade hoje, e eu vou dizer por mim, a minha vocação é estar na política, porque eu acredito em político, sim. Eu não tenho vergonha de ser política. Eu tenho orgulho. Porque o político, nós temos que provar que político tem político honesto, tem político com boas intenções, tem político que quer fazer o melhor, eu acredito. É por isso que estou aqui, é por isso que eu e Zé estamos juntos, é por isso que tenho meus vereadores e é por isso que nós estamos pedindo o apoio de vocês nessas eleições. Porque são duas forças de trabalho juntas para fazer o melhor, para construir e para transformar e para preparar Vinhedo para o futuro. É por isso que nós estamos aqui. E para encerrar a minha fala, porque eu não quero ser extensa, é cansativo ficar aí sentados e, né, só uma pessoa falando aqui na frente, não é, cansa, e eu quero que vocês falem, porque tem muita coisa, e eu
Fico triste porque é uma pauta grande e muita coisa aqui não precisava estar aqui. Muita coisa aqui já era para estar acontecendo. Porque, como eu falei no início, metade do que tem aqui, eu acho que mais que a metade, não tem nada a ver com recurso, tem a ver com boa vontade. E os demais itens a gente sabe que tem a ver com recurso. Então, estou preparadíssima aqui para cada item, eu e Zé. Responderemos em conjunto, ora ele, ora eu. Até candidatos nossos estão preparados para responder, porque se prepararam para esse momento. Mas eu só quero dizer a vocês que o nosso plano de governo, eu passaria aqui à noite com vocês, falando sobre cada 21 itens. Mas aí seria demais de cansativo. Mas uma coisa eu não posso deixar de dizer, porque isso é um motivo de orgulho para nós. Doutora Elza, esse plano de governo, ele foi feito com a sociedade. Foi um plano de governo participativo. Cada item aqui foi discutido com cada segmento da sociedade. E eu vou dizer a vocês que nós tivemos comerciantes também participando, empresários de pequena e de grande indústria também participando. Foi democrático. Nós tivemos profissionais da área, nós tivemos usuários da rede, de todo o sistema público, nós tivemos mães, pais, todos os segmentos, idoso, jovem, criança, nós tivemos toda a sociedade representada e toda a sociedade opinou num grupo coletivo, claro, num percentual da sociedade, mas representativo. Foram grupos de trabalho que ficaram por pelo menos 4 meses debatendo e discutindo. E depois depois de tudo pronto, tudo prontinho, sentamos eu e o Zé, lemos item a item, e aí, para ainda ficar mais rica a nossa proposta de governo para a cidade, usando da expertise do Zé, do conhecimento que ele tem dos 82 quilômetros de extensão da cidade, eu tenho o maior orgulho de dizer que nenhum candidato tem um plano de mobilidade urbana como nós temos. A cidade ficou parada por todos esses anos. E esse plano de mobilidade, é uma pena que nós não temos um data show aqui para mostrar para vocês, são 32 projetos para que Vinhedo retome todas as vias que foram interrompidas, para que os bairros se comuniquem com marginais, para que a nossa cidade também tenha comunicação viária com as cidades vizinhas, em outros trechos que estão interrompidos, para que o distrito industrial não tenha só a segunda saída, mas tenha a terceira, tenha a quarta e tenha a quinta saída. Esse plano de mobilidade ninguém tem e ninguém terá, porque esse plano de mobilidade é nosso. É nosso não porque somos melhores nem piores, mas é nosso porque nós temos conhecimento da cidade. E aqui vamos fazer justiça, porque o Zé tem um conhecimento de cada canto aqui, também da nossa cidade, assim como todos aqui colaboraram, os nossos candidatos, as pessoas que nos apoiam nessa campanha. Gesso Rampazzo tem que fazer justiça, que está aqui também, Orozimbo, todos aqui, meu pai, João Leão também, que está há 72 anos aqui na cidade. Então, nós temos um grupo, um coletivo de pessoas, Ricardo Guide, que nos apoia, Tigela, pessoas que conhecem a cidade como você conhece, Tigela, e que o Zé, através do Zé e do conhecimento, da expertise, esse plano de mobilidade ninguém tem, e vamos pôr em prática, se Deus quiser. Então, eu encerro a minha fala dizendo
que a minha família está aqui desde 1930, sou a terceira geração dos Leão aqui na cidade. Assim como vocês, quero uma cidade melhor, amo a cidade e estou aqui preparada para fazermos o melhor, porque estamos dispostos e com muita vontade de começar a trabalhar logo. Eu vou encerrar porque poderia falar da dívida da prefeitura para o ano que vem, poderia falar da saúde, que está um caos, a rede pública, dos carros alugados, dos contratos, que dá para fazermos uma economia de 6 milhões por mês. Portanto, o comércio não precisa passar apertado, mas eu acho que isso no decorrer aqui da nossa palestra, do nosso bate-papo, nós vamos explorando, a cada pergunta a gente vai explorando aí o que tem para ser explorado. Então eu agradeço a atenção de vocês, desculpa se eu me alonguei, mas nós estamos aqui, né, Zé, à disposição para tudo que vocês quiserem saber e perguntar e etc. Obrigada. Boa noite, meu pessoal. Eu queria, acho que aqui quase todo mundo me conhece, né? Então eu já faço parte da história dessa cidade. Eu já faço. 71 anos. Eu fui coroinha dessa igreja, da igreja velha que estava aí na frente, né? Eu tive uma padaria aí no centro, a outra onde está do meu irmão lá hoje. Então eu andei por essas ruas, entregando pão, né, para todos os clientes. Então nós somos uma família de comerciantes desde os meus avós, que tinha uma... Meu pai nasceu lá no Torres e lá tinha uma venda. E foi um libanês que ensinou a minha avó a administrar aquela venda. E depois de lá eles vieram para frente da estação, onde tinha um galpão antigo, que era o antigo armazém dos Mateus. E ali eles vieram então para o armazém de lá do Torres, para o armazém aí na frente da estação. E depois na frente da estação eles foram do lado onde é o Banco do Brasil hoje, o armazém, a venda do tio Luiz, né? Então eu faço parte disso. Fui vereador aqui com 27 anos, depois prefeito com 31, e conheço bem isso aqui, muito bem. E eu vou dizer para vocês, a parte mais importante da nossa administração foi naquela leu aí, e nesse conselho que nós vamos criar. Então vai ter um de vocês que vai fazer parte desse conselho, que vai ajudar a administrar, mas não vai ser o presidente da CIV. Você me perdoe que eu vou falar. Então não precisa ser o presidente da CIV. Vocês vão escolher o melhor comerciante, aquele que luta mais por vocês. Hoje a CIV está na mão da turma da prefeitura. Então as pessoas usam as coisas em benefício próprio. Vocês estão vendo, vocês precisam dela, mas cadê tudo? 43 itens para os comerciantes. Se a CIV estivesse funcionando, não precisava ter 43 itens, gente. Porque tem coisa aqui que não precisa de dinheiro. Aqui é essa questão de bom senso, de um de vocês está conversando, que ele vai conversar conosco. Imagina fazer faixa no chão, mudar a trânsito. Um dos maiores custos aqui do centro da cidade, nós vamos falar daqui a pouco, que vai ser estacionamento, não é? Então, precisa que vocês saibam o direito que tem. Nós pagamos nossos impostos e precisamos fazer parte ativa disso. Nós não podemos fazer um agente passivo e deixando 4, 5 pessoas da CIV ou da EVI, Associação Industrial, todos ligados com a administração, enquanto nós estamos passando essas necessidades, não é? Então, quem se lembra aqui da Avenida 2 de Abril, que era fechada, tinha um muro da estação lá, tem uma lá. Então você imagina, a gente chegava ali, tinha um muro da estação e não tinha saída. Um outro prefeito inventou de fazer a estação rodoviária, que não dá nem para passar os ônibus, queria trazer para cá. Aí nós levamos lá o centro administrativo, que eu comprei o terreno na época, para desafogar aquela confusão que ia ter aqui. Aí desapropriei do governo federal, porque naquele tempo a ferrovia pertencia ao governo federal. E naquele tempo, gente,
estou falando daquele tempo, parece que foi lá no outro mundo, né? Aquilo tinha terminado a ditadura e você tinha que mexer com os coronéis que mandavam no país ainda. E eu fiz aquela desapropriação, você não imagina a confusão. E não foi a primeira, desapropriei 2 vezes a FEPASA. Uma aqui para abrir a 2 de abril e sair da estação, para agilizar o trânsito. E a segunda para descer da rua João Pinheiro, descer e passar por baixo da linha do trem para ir para Itatiba. Quem se lembra disso, são 2 intervenções que eu fiz aqui. E depois, desde esse tempo, o centro ficou esquecido. A nossa praça bonita que nós tínhamos aqui, é que com 71 eu brinquei naquela praça, gente. Era linda aquilo, era um dos maiores patrimônios que Vinhedo tinha naquele tempo, era a nossa praça, maravilhosa, com um coretinho lá, com um jardim maravilhoso, árvores centenárias, né? Veio um doido aí, um prefeito, arrancou tudo, acabou e ficou essa pracinha abandonada, tudo largado aí. Mas agora nós vamos para os itens. E eu, como filho de comerciante, hoje minha família mexe com posto de combustíveis, são gente ativa, tenho umas 3 filhos que tocam os meus negócios. Em casa parece que são as mulheres que mandam, viu, gente? A esposa e mais 3, 4, agora mais 2 netas, 6. E olha, 10, formada em administração, advogada, a meninada, a mulherada está maravilhosa. Esse pessoal nosso está de parabéns. E a mulher que é mais sofrida ainda tem que cuidar, né, dos negócios, dos filhos, da casa e ainda do marido, que mais de 50% enche o saco das mulheres, né? Ainda bem que na minha vida Deus me deu uma mulher maravilhosa. Me deu uma tampa certinha para uma panela meia torta. Eu agradeço a Deus por isso. E agora então nós vamos falar das coisas que vocês colocaram aqui. Eu li todas elas. Então tem coisas que é muito fácil de resolver. Basta que a gente entre lá primeiro. Apesar das dificuldades que nós vamos encontrar, vocês estão sabendo que a dívida é aproximadamente de 100 milhões. Com um orçamento de 400, nós vamos passar no mínimo 3 anos pagando a conta desse povo que gastou dinheiro além daquilo que podia, e vai prejudicar a cidade por muito tempo, por causa de má gestão e muita corrupção. Então eu deixo agora para sair para vocês fazerem as perguntas e para a gente poder responder. Obrigado. A gente, no nosso cronograma, a gente definiu 1 hora de fala para vocês, né? Aí, a gente tem 5 perguntas baseadas no plano de governo de vocês. É que não por questão democrática, viu, gente? É mais para não gerar nenhum tipo de oportunismo e tal. A gente teve muita preocupação em não... Deixa eu pegar. A gente teve muita preocupação em não expor esse debate à pequena política, digamos, fazer algum tipo de oportunismo com isso, né? Então a gente realmente focou nas propostas de vocês. Só que como a gente definiu as 5 perguntas, a gente até poderia, se vocês quisessem, fazer agora, mas vocês perderiam mais tempo do que vocês já têm pelo nosso cronograma. Cabe a vocês, você falar, não, tá... A gente quer encerrar por aqui, tudo bem, mas se vocês quiserem ter mais meia hora, vocês podem dar meia hora? Praticamente meia hora, né? Começou 7h20. É que a gente definiu 5 perguntas para cada candidato. Vocês já querem encerrar? É porque se vocês quisessem ter algum tema específico para tratar dentro da pauta, vocês poderiam ficar à vontade ainda. Essas perguntas dão oportunidade para a gente responder coisas correlatas. Tá bom. O que a gente pode fazer, Luiz? Talvez a gente faça a pergunta e, como ele tem os tempos, a gente tem um tempo de resposta deles maior. Né? Porque a gente definiu lá, como eles estão usando menos tempo da fala deles, a gente faz a pergunta e deixa um tempo maior que eles quiserem usar das 5 perguntas. O que você acha? Vamos seguir o roteiro. Tá, vamos seguir o roteiro. Tá bom.
Bom, muito obrigado aos candidatos pela apresentação de suas propostas de governo. Agora nós passamos para a etapa de perguntas e respostas, seguindo aqui o roteiro que tinha sido definido. O Grupo Vigilantes do Centro irá apresentar 5 perguntas aos candidatos, os quais terão até 5 minutos para responder cada uma delas de forma clara e objetiva. Das 5 perguntas, 3 são iguais para todos os candidatos, 2 são específicas relacionadas ao plano de governo dos candidatos aqui presentes. A primeira pergunta, e é uma pergunta geral para todos os candidatos, durante as nossas conversas entre os membros do Grupo Vigilantes do Centro, identificamos que diversos empresários não se sentem devidamente representados pelas entidades tais como a CIV e a AEVI. Por isso, gostaríamos de saber dos candidatos qual sua opinião em relação a isso e qual será o papel que essas entidades terão em seu governo, caso vocês venham a ser eleitos. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Eu acho que certeza, essa pergunta, ela está contemplada até por coincidência no item 2, aqui até do nosso acordo. Eu vou até repetir. Criar um conselho de administração com 12 membros, um de cada segmento da sociedade, eleitos por ela, para juntos analisarmos todas as necessidades e prioridades do município. E após estudo dos mesmos e aprovados pela maioria, então os colocaremos em execução. O que significa esse item 2? Que, agora eu vou direcionar ao comércio, vocês elegerão um representante. Esse representante fará parte do conselho, que estará conosco na tomada de decisões do melhor para a cidade, projetos, etc. E não só também na tomada de decisões daquilo que apresentaremos, mas trarão a demanda daquele segmento também. Até porque também no nosso governo será democrático e participativo. Então nós atenderemos não só os comerciantes, mas toda a sociedade. Isso está no nosso plano de trabalho de governo. E nós atenderemos os comerciantes, a sua associação, os seus representantes. Se tem uma coisa que comigo, com os nossos candidatos, nós não temos problemas, é com o diálogo. E é o que mais nós fazemos. Então, não teremos problemas em dialogar com os comerciantes, muito pelo contrário, vocês geram emprego. Quanto mais diálogos e quanto mais satisfeito vocês estiverem, muito melhor para nós, enquanto administradores. Muito obrigado. A segunda pergunta, também igual para todos os candidatos, se os candidatos concordarem com a primeira reivindicação de nossa pauta, que visa desfazer as mudanças de sentido de direção das ruas, nós gostaríamos de saber em quanto tempo vocês acham que seria razoável para que essa demanda seja atendida. Gostaríamos que os candidatos estabelecessem um prazo claro e objetivo. Qual que seria o tempo? Bom, primeiro, gente, agora até nem como candidato, como cidadão. O que eles fizeram na área central aqui da nossa cidade foi uma coisa absurda, né? Absurda. Isso desde o início, isso foi tema meu, pelo menos, e de outros vereadores lá na Câmara, porque eu não ouvi de ninguém algum elogio ou alguém dizendo, olha, que legal, isso foi bom, está correto, foi inteligente, melhorou. Nada. Aliás, muito bem, Zé. Nem vocês foram consultados para essa mudança? Não. Ninguém foi consultado. Então, veja bem, o que é, qual será o tempo? Você está me perguntando de tempo. No primeiro mês, no primeiro dia, o que é que nós temos que fazer? Rever tudo o que estava errado. Essa é uma delas, até porque o fluxo viário aqui está insuportável, insustentável. Então, o que faremos? Em quanto tempo faremos? Vai depender de vocês. Nós vamos sentar e definir o tempo, gente. Por isso que nós temos um conselho. Tem que ser imediato e não pode ser por qualquer um. Tem que ser uma pessoa que entenda de trânsito, que não seja qualquer pessoa que entenda de trânsito e que o
o tempo seja para ontem. Então definiremos isso juntos. Só completando, o que faremos nessa situação? Uma reunião como essa, põe todo mundo para sentar, porque isso aqui é o que precisa ser feito aqui: demarcação no chão e troca de placas. Se o comércio inteiro decidir, porque os moradores daqui são poucos aqui no centro, isso interessa mais para o comerciante. A maioria decidiu, faz parte do conselho, nós sentamos, vai trocar as placas, nós temos recurso, falar, nós temos recurso para fazer isso em 60 dias, ou 90 dias. Vocês vão estar juntos, vocês vão conhecer a situação da prefeitura, a hora que a gente chegar lá e falar, a dívida é tanto, nós temos isso para fazer. Vamos elencar a prioridade. Se falar assim, a Santa Casa está em primeiro, então a gente tem que tomar uma atitude, a curtíssimo prazo é a Santa Casa, a curto prazo é isso aqui. Mas um negócio desse não pode passar de 90 dias, do meu ponto de vista. Mas vocês vão ajudar a dizer, porque não é possível a gente entrar na casa das pessoas, mudar um trânsito, contratar um pessoal de São Paulo, pagar 1.200.000 para fazer um negócio e não consultar quem vai ser prejudicado ou beneficiado. Isso é uma vergonha, gente. Então, na nossa cidade, nós temos que dizer o que nós precisamos e o que nós queremos. Quem paga IPTU, quem paga o imposto, quem gera emprego, quem gera riqueza, somos nós. Então não pode meia dúzia de pessoas dentro de uma prefeitura fazer o que eles querem. Por isso que nós dois pusemos na cabeça o seguinte: nós vamos criar esse conselho, porque uma parte da carga dos problemas, das soluções, o povo tem que participar, alivia a gente também, porque mais de duas cabeças pensando, mais de duas é melhor do que nós dois. E ainda que não vão ser dois, tem lugar que é só um, o resto é tudo laranja. Aqui não vai ter laranja, não é? Aqui não vai ser o Lula e a Dilma como lá, vocês me perdoem. Aqui a gente vai fazer os dois juntos, com vocês participando. Vocês vão ser responsáveis por uma mudança de trânsito. Se não deu certo, vocês vão estar juntos. Se é o parquímetro que nós vamos falar agora, vocês vão ajudar a decidir. Vocês vão ter que ajudar a decidir em quase tudo. Obrigado. Passando para a terceira pergunta. Geralmente, quando levamos alguma demanda para a prefeitura, é muito comum ouvirmos como resposta que a prefeitura não tem dinheiro e que, por isso, não consegue nos atender. Sabendo que a prefeitura atualmente possui uma dívida bastante elevada, ao mesmo tempo em que houve uma diminuição significativa no repasse de recursos, como vocês pretendem equacionar as contas para que as nossas reivindicações possam ser finalmente atendidas e colocadas em prática? Esse é o grande desafio, né? E todos nós sabemos que a dívida para o ano que vem não é divulgada, só quem sabe é o governo, que lógico não divulga. Nós temos, pelo menos por pouco aí que a gente consegue ir juntando, nós acreditamos que até dezembro passe da casa dos 100 milhões. Então o desafio é grande. E qual que é a nossa primeira ação para poder equalizar e entender como é que está essa situação da prefeitura, essa dívida toda? Primeiro de tudo, será uma auditoria para nós entendermos como é que estão as contas públicas, uma auditoria para rever todos os contratos, porque como já foi na minha fala anterior, nós acreditamos que de 5 a 100 milhões dá para se economizar mês a mês, portanto 50 a 60 milhões anos para investimento, não só no comércio, obviamente, mas na cidade como um todo, em todos os segmentos. E também, gente, saldar 100 milhões, imagina quanto tempo, quantos anos que nós não teremos para saldar 100 milhões, fora a dívida que nós temos com a Santa Casa, que passa de 150 milhões. Então, não é brincadeira. E todo o sistema da rede pública de saúde falido. Então, a situação é grave, nós temos a consciência do que enfrentaremos, mas, acima de tudo, nós temos que saber como é que nós vamos encontrar a prefeitura. Agora, o que fazer, nós sabemos. Nós só não sabemos a quantidade, como é que está o valor, como é que está o rombo.
Muito obrigado. Nós vamos passar agora para as duas últimas perguntas e relacionadas especificamente com o plano de governo dos candidatos. Em seu plano de governo está escrito que vocês pretendem, abre aspas, resgatar a identidade turística de Vinhedo e reformatar a Festa da Uva a fim de resgatar a sua origem, fecha aspas. Vocês também mencionam, abre aspas, Vinhedo como celeiro do esporte radical, fecha aspas, e o desenvolvimento de atividades de lazer em todo o município, em espaços públicos nos finais de semana. Como vocês imaginam que nós, empresários estabelecidos na região central da cidade, poderíamos nos encaixar nesse contexto? Começo então pela Festa da Uva. Não é novidade, principalmente para vocês comerciantes, que a nossa Festa da Uva, por anos, está totalmente descaracterizada. O que acontece? A prefeitura, ela terceiriza para a ACOVEC, que é a Associação Cultural aqui do município. A ACOVEC quarteiriza. O que a ACOVEC faz? Ela passa para uma empresa de eventos para que gerencie, para que idealize, para que faça a Festa da Uva. Acho que o último valor que a ACOVEC passou para essa empresa, que ela quarteirizou, foi de R$100 mil. Então, portanto, a festa é feita por uma empresa quarteirizada e a ACOVEC recebe R$100 mil e a prefeitura não recebe nada. Como essa empresa de eventos, então, cuida, idealiza e realiza a festa, o que uma empresa visa? Lucro, lógico. Toda empresa, todo comércio, todos visam lucro. Então, essa empresa, ela gerencia, ela organiza a festa, ela vende os espaços, ela escolhe quem vai participar desses espaços, desses stands onde ela faz a venda, ela organiza a parte da alimentação, do artesanato, alimentação, artesanato, a parte de lazer, tudo. A empresa lucra, não sabemos quanto ela lucra, mas sabemos sim, com certeza, que passa de milhões, mas não exatamente quanto, enquanto que nós e a prefeitura, nós do município, arcamos com todas as despesas. Então, esse é o formato da Festa da Uva hoje. E como é que nós queremos fazer na nossa administração? Primeiro de tudo, que a Festa da Uva volte às suas origens, que é ser uma festa para a família vinhedense, mas que atraia turistas sim, muitos turistas que venham para gastar, para consumir na nossa cidade. E que toda a festa seja com comerciantes, com artesãos aqui do município. A cidade e a festa tem que ser idealizada por vinhedenses e pela prefeitura. E que os comerciantes tenham espaço, tenham voz e tenham vez. A Festa da Uva no formato que é hoje não é uma Festa da Uva vinhedense, é uma festa onde a prefeitura gasta mais de R$1.200.000 em shows, não é revertido em shows, nada é revertido para o social. E vocês, comerciantes, tenham a mais absoluta certeza que não são consultados, não recebem nenhum comunicado sobre a festa e sua organização, e vocês ficam de fora, enquanto que quem fica lá na festa e lucrando são os comerciantes e são as pessoas de fora. Então, esse formato não existirá e vocês, comerciantes, terão participação na nossa festa. A segunda pergunta, Luiz, por favor. Esportes radicais. Quando discutimos
o nosso plano de governo, nós tivemos um dos grupos de trabalho que teve mais pessoas foi o esporte, até por conta da idade, jovens e etc. E a nossa represa, que não está revitalizada, isso está também no nosso plano, a revitalização da represa, e também o bosque, que hoje o bosque está inclusive fechado. E nesse grupo de trabalho dos esportistas, 30 segundos. Eles mostraram todo o potencial que nós temos na represa e no bosque, e que nós temos espaço, inclusive hoje é utilizado, mas não na sua totalidade, para que seja o berço dos esportes radicais, motoboard, entre outros, que Vinhedo já cedia, mas poderia ser ampliado ainda mais. E existe espaço e existe toda a condição para que isso aconteça. Então também está aí nas nossas propostas. Isso atrairá pessoas de fora, para que o comerciante seja oxigenado, né? Seja também aí o comércio tenha aí fluidez, tenha rotatividade, para que vocês também faturem, que é o que nós queremos. Obrigado. A última pergunta, específica também em relação ao plano de governo. Em seu plano de governo consta revitalizar o centro, a reforma do centro de convivência, reformar e transformar a estação ferroviária em polo cultural, além da revitalização das represas e entorno. O que exatamente vocês pretendem fazer? Diante de tantas reformas e revitalizações, como vocês imaginam que a cidade vai ficar ao final de seu mandato? Então vamos começar pela represa. E aí é uma parte que o Zé também gosta muito, né, Zé? 3 represas que o Zé construiu, ninguém mais construiu nenhuma outra. No nosso plano está, além da revitalização da represa, mais 3 represas a serem construídas. Também toda a revitalização aqui da estação ferroviária, gente, isso é uma judiação. Aqui está toda a nossa história sendo aí acabada aí pelo vento, pelo tempo, e ninguém faz nada. Já é patrimônio do município. E até hoje, ninguém teve a capacidade de pelo menos preservar, gente. Os vagões pegaram fogo, você se lembra, né, Cris? Pegou fogo, nós tínhamos 3 vagões, hoje não tem nenhum. Também está para que nós revitalizemos e transformemos a estação num polo cultural, sim. A nossa história tem que ser preservada. As praças da nossa cidade, não só as praças, mas toda a parte histórica, aqui o Memorial do Imigrante, gente. Esse memorial foi construído para que fosse um local não só de atrativo turístico, para que nós vinhedenses pudéssemos colocar lá dentro a nossa história, os nossos antepassados, mas que atraísse o turismo, para que o comércio fosse beneficiado. E está lá, gente, servindo para bazar. Que vergonha! Está sim uma vergonha, isso está no nosso plano, sim, para que a cidade também seja um berço cultural, para que a gente revitalize todo o nosso potencial histórico, que hoje está se perdendo no tempo, e com isso, Vinhedo tem aí a sua vocação e seu potencial turístico aí retomado, para atrair, gente, pessoas, para atrair pessoas que venham para consumir, para apreciar e para consumir, e para que vocês comerciantes, gente, também tenham lá o seu lucro, porque quanto mais turistas nós tivermos, melhor será para o comércio. É isso que nós queremos, uma cidade cuidada, uma cidade com a sua história ali, para que quem é daqui e quem é de fora conheça, que não fique só na nossa cabeça, porque os mais velhos, né, Luiz, nós lembramos de tudo, mas e os mais jovens acabam que sem saber da nossa história. Não podemos mais deixar da forma que está. O tempo está apagando a nossa história por conta de mau uso do dinheiro público aplicado a interesses pessoais. E se vocês pensarem, pararem e analisarem, verão
que a nossa cidade, aos poucos, está sendo deixada aí de lado aquilo que realmente precisa e os interesses pessoais estão ficando acima de tudo. Muito obrigado aos candidatos. Nós vamos passar agora para a etapa seguinte, mas antes precisamos deixar registrado, o Felipe já jantou, mas eu tenho que seguir o roteiro, temos que deixar registrado que o Grupo Vigilantes do Centro restringiu as perguntas aos candidatos com o único objetivo de assegurar um tratamento igualitário com todos eles. Dessa forma, gostaríamos de saber se existe algum canal de comunicação que os candidatos pudessem disponibilizar para as pessoas, caso elas queiram esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado. Temos sim, inclusive eu pediria se o Juliano pudesse trazer aqui para mim um plano de governo, que inclusive ficou pronto, não, mas é a revistinha já, na última página, desculpa, está aqui, acho que já foi entregue para vocês, e aqui na última página tem todo o nosso canal de comunicação, foi entregue para cada um. Então aqui é o meio, agora é tudo eletrônico, tudo é computador, telefone, então aqui está fácil. Agora vamos para a última etapa, que é a assinatura do termo de compromisso. O Grupo Vigilância do Centro compreende as dificuldades dos candidatos em relação às incertezas que lhes esperam caso venham a ser eleitos. Sabemos que muita coisa pode acontecer ao longo dos próximos 4 anos, mas o nosso maior objetivo é evitar que não aconteça nada nesse período. Precisamos evitar que continuemos nos sentindo desamparados pelo poder público. Os empresários do centro não querem promessas vagas e eleitoreiras. O que os empresários do centro querem é o comprometimento e a disposição dos candidatos para trabalhar pelas nossas reivindicações. Queremos ter certeza que os candidatos estão realmente empenhados em transformar as nossas reivindicações em realizações, caso venham a ser eleitos. É para isso que serve o termo de compromisso. Precisamos ter confiança de que os candidatos irão assumir publicamente o compromisso visando atender o maior número possível de nossas reivindicações, ainda que não seja possível colocar todas elas em prática, por mais justas que sejam suas justificativas. Então, se os candidatos estiverem alinhados com esse espírito, sobre a mesa tem uma cópia. Então não é o Zé com a Marta que vai deixar isso para trás. Se vocês nos derem essa oportunidade, nós vamos revitalizar tudo isso e botar em prática. Muito obrigado da minha parte, então. Boa noite mais uma vez, pessoal. Eu quero endossar o que o Zé acabou de falar, que a Marta falou também sobre as prioridades, porque nós temos responsabilidade com nossas promessas e nós não podemos prometer aquilo que nós não podemos cumprir. Então, nós estamos na pauta máxima prioridade: saúde, educação, meio ambiente e dentre outras prioridades do plano de governo que já foram faladas aqui. Em relação à saúde, se o cidadão não tem educação, ele não vai ter saúde. Se o nosso meio ambiente está depredado, nós também não vamos conseguir ter saúde, porque se há poluição, se há falta de lazer, a pessoa fica estressada, fica deprimida e fica doente. Então, nós temos essas prioridades. Em relação à Fazenda Cachoeira, já foi colocado aqui, o Zé foi quem fez as 2 represas. Tem um projeto para as nascentes, para a preservação das nascentes e dos mananciais, com o propósito de fazer mais represas, porque nós temos um problema sério aqui em Vinhedo. Nós já tivemos falta de água. Gente, sem água não há vida. Nós temos que pensar na crise hídrica. Ainda temos um problema nas nossas represas de manutenção. Se vocês forem lá olhar, as represas estão sendo assoreadas, está acontecendo assoreamento, ou seja, a terra está invadindo as represas. Então, é preciso retirar a terra das represas que estão lá. Então, isso tem que ser feito. Precisa haver manutenção do bosque. Por que isso? Revitalização
revitalizando os nossos espaços e as nossas praças, inclusive o centro, nós vamos atrair pessoas, vamos atrair turistas e vamos aquecer o comércio da cidade também. Todos seremos beneficiados, porque Vinhedo tem que ser vista como uma cidade de boa qualidade de vida e não como uma cidade dormitório. Nós estamos perdendo o nosso comércio. Muitas pessoas no final de semana vão fazer compra aonde? Nos shopping centers de Campinas e de Jundiaí. Por quê? Porque Jundiaí tem um parque municipal maravilhoso, tem praças, é uma cidade que tem shopping center, Campinas também tem. Então Vinhedo precisa atrair essas pessoas para cá, para que essas pessoas, sendo atraídas, elas vão aquecer a nossa economia. Está tudo interligado. O Zé e a Marta têm consciência disso. O que nós não queremos é fazer com que esse projeto de revitalização das praças, dos nossos bosques, das nascentes e também o projeto do Parque Municipal de Vinhedo, que seja apenas um programa eleitoreiro para eleger A, B ou C. Não é isso. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é fazer com que isso tenha razoabilidade, com que isso seja feito de forma planejada e responsável. Muito obrigada. Bom, eu sou engenheiro, também tudo que eu faço é pensado, é pautado, tá? Sou muito a favor da Fazenda Cachoeira virar um parque ecológico, mas eu tive no plano diretor, como o Zé também tem, lá a gente tem uma grande área, são vários pontos de áreas de APP, tá? Então isso a gente já tem garantido. Se eu não estou enganado, dá quase 30%. Nós temos mais quase 10% de área tombada, tá? Pelo Condefat. Temos também garantido. Temos uma parte, cada represa para cima, que eles podem fatiar hoje, pelo plano diretor, em terrenos de 20 mil metros. E no outro lado, em terreno de 10 mil metros, de 1.000 metros. Nesse local, que é terreno de 1.000 metros, a gente tem um pedaço que é tombado. Para os proprietários, não é conveniente eles fatiarem. Fica muito caro, eles não vão fazer isso. Então, o que temos que fazer? É fiscalizar por enquanto a gente não tem condições da gente transformar aquilo num parque. Tá? Eu, como vereador, a hora que for mudar o plano diretor, a gente restringe. A gente restringe, em vez de terreno de 20 mil metros, 40 mil metros. No lugar de 10 mil metros, a gente faz o plano diretor para terreno de 10 mil metros naquele local. A gente vai ter garantido que eles não vão fatiar. A hora que a gente tivermos recursos, a gente transforma aquilo num parque. Não adianta eu chegar aqui, assinar um compromisso que nem estão pedindo para assinar, para daqui 90 dias enfiar o punhal no peito de qualquer prefeito que seja, ou da Marta, ou de outro, acredito que a Marta vai ganhar, tenho convicção disso, tá? Ficar lá na tribuna cobrando que nem hoje os vereadores cobram, e não vai ser feito. Só porque a gente, como vereador, só pode indicar, só pode cobrar. Se não tem dinheiro, como que vai fazer? Então vamos proteger e transformar aquilo num parque. É o meu intuito, eu tenho certeza que eu, como vereador, eu vou restringir o máximo. Se for um projeto na Câmara para aprovar aquilo para fatiar, não vai fatiar. Da minha parte, não. Obrigado. Estou sendo um candidato, eu não sou nascido na Fazenda Cachoeira, eu não vou apoiar outro grupo que não esteja o apoio em preservar o parque, desculpa. Não vamos deixar lotear lá, não é nossa intenção, a cidade toda já é loteada por condomínios de alto padrão, vamos preservar, vamos cuidar do que nós temos hoje. Vamos ter falta de água se a gente não investir, temos 3 represas lá, vamos fazer, mas vamos cuidar do que nós temos. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Nils. Eu trabalhei muitos anos na área industrial aqui em Vinhedo
no distrito, na Unilever. Eu trabalhei 17 anos. E uma das coisas que me chamou a atenção do plano da Marta, eu tive outros convites para estar apoiando as pessoas, até com dinheiro, e eu não quis. Aí alguns falaram: Rio, você é louco? Fazer campanha sem dinheiro? Falei: campanha para mim é você falar a verdade para as pessoas. Porque fazer essa campanha que nós acompanhamos há anos, eu moro aqui, vinha há 40 anos, não quero revelar a minha idade, mas eu cheguei aqui. Enfim. E uma das coisas que me chamou a atenção foi um dos itens, como eu já tenho filhos, é fazer uma escola profissionalizante no distrito. Porque eu trabalhei na Unilever há 17 anos, eu via várias empresas que tem ali, se não tiver umas 30, eu não sei quanto tem especificamente, e não tem uma escola profissionalizante. Meu filho, com todo respeito, eu não tive grana para pagar um Senai para ele em Campinas ou em Valinhos. Hoje ele trabalha de ajudante de caminhão, é um serviço digno, sim, mas eu gostaria que ele tivesse feito um Senai, né? E agora está correndo atrás de fazer isso. Se eu falar de saúde, que é algo corriqueiro, porque meus 4 filhos nasceram aqui no hospital, e eu fiquei indignado quando fecharam o hospital. Então eu costumo falar: pô, você vai entrar na política? Falei: cara, estou entrando na política em indignação à situação. Porque se a gente está em casa, vendo as coisas acontecerem, uma cidade maravilhosa como Vinhedo, com a renda per capita que tem, e está tudo isso acontecendo, seria muito cômodo da minha parte. Meus filhos estão grandes, eu vivo sozinho agora, sabe? Então eles não precisam mais de mim. Mas eu falei: não, meu pai veio para cá em 75 e fizemos um barraco ali na Capela. Foi o primeiro lugar que eu morei. E a vontade do meu pai era trazer a Bahia inteira para cá. Porque quando ele ia para lá, a passeio, ele via o pessoal, os amigos, né, os parentes, na enxada, ele falava: fulano, vamos para São Paulo, para Vinhedo. Vinhedo é terra boa. Você vai arrumar um emprego lá e vai dar uma vida melhor para sua família. Mesmo ele morando em barraco. Eu lembro que eu acordava à noite, ele fez um quarto grande, com madeira, e eu acordava no meio de 5, 6 pessoas. 9 homens, às vezes, em casa. Mas, Antônio, eu não tenho dinheiro para ir para lá. Eu pago para você. Você vai ficar na minha casa. Era um barraco. Mas era tudo que nós tínhamos. E hoje, graças a Deus, através disso, meu pai foi um dos precursores da família. Infelizmente, ele morreu muito cedo, devido a uma doença que ele pegou de uma empresa aí, que eu não vou citar o nome agora, porque é um dos candidatos a prefeito, mas não vem ao caso. E então hoje tem mais de 10 a 15 famílias mais de 10 a 15 famílias que moram aqui através do meu pai. Então eu sou muito grato a essa cidade. Eu amo essa cidade, na verdade. É uma cidade que nos acolheu e pretendo ficar aqui para sempre, se Deus quiser, lógico. Até Deus me chamar. Espero que demore uns 100 anos. Mas é isso, a princípio é isso. Obrigado a todos e vou passar para a próxima. Só uma coisa. Vocês ainda têm um tempo aqui, em torno de 10 minutos, né? Então a gente gostaria de pedir que vocês fossem mais objetivos, tá? Para a gente conseguir encerrar, porque já grande parte do pessoal já foi, tá bom? Boa noite a todos, meu nome é Cássia Rosati. Eu tenho que falar uma coisinha antes para Marta. Marta, na época de SESI, não era só você e nem a Cris, tá? Eu também. Inclusive, quando a gente foi apresentado ao prefeito de Vinhedo, né, o Zé Gasparini, a dona Cristina Ziletti estava do lado. Quando eu passei, ele falou assim: olha, para essa daqui você precisa da chá de bambu. Eu nunca mais vou esquecer isso, tá? Bom, em relação às prioridades da cidade, tá? Hoje Santa Casa, a nossa saúde. Meus nonos são de Rocinha, então eles ajudaram também na construção da Santa Casa e deixar aquele patrimônio, aquele prédio maravilhoso, tá, de portas abertas, e não nascer um vinhedense por todo esse período, acho que dói demais. Não só em mim, em todas as famílias tradicionais da cidade. E aos que chegaram após tudo isso, né, o crescimento da cidade. Sou a favor da Fazenda Cachoeira, sim.
que preserve a natureza, que preserve os mananciais, que preserve as nascentes. E não só as nascentes da Fazenda Cachoeira. Vinhedo tem muitas nascentes que hoje está sendo jogado esgoto a céu aberto. Tá? Não é só a Fazenda Cachoeira que a gente tem que preservar. Tem muito mais para a gente fazer. E olha, Vinhedo pode mais, tá? E a gente merece mais. A gente tem o direito de ter uma cidade melhor. Obrigada. Boa noite a todos. É um pouquinho difícil falar em público, assim, é a segunda vez que eu venho falando, porque eu vou conversando com as pessoas, grupos pequenos. Então, quero primeiro me apresentar. Meu nome é Carla, tem pessoas aqui que eu já conheço. E é a primeira vez que eu estou me candidatando. Então, antes de ser candidata, eu sou mãe. E eu quero um futuro melhor para as nossas crianças lá na frente. Então não vou me estender, eu acho que os nossos colegas já conseguiram passar tudo aqui, a Marta, o Zé, e só peço o apoio que vocês pensem com carinho, hoje a gente saindo daqui, a pessoa que vai saber administrar daqui para frente a nossa cidade. Então, que vocês só pensem em tudo isso, relembrem tudo que eles passaram aqui. E é isso. Então, eu sou mãe e quero sim um futuro melhor. E sou a favor, sim, da Fazenda Cachoeira. Dá os pulos, né? Meu nome é Rita, mais conhecida como a Branca. E eu fui assessora do deputado. Sou feliz que eu já contribuí para a cidade de Vinhedo. A saúde da mulher hoje na capela só existe graças à minha contribuição. Foi a verba que eu trouxe para contribuir com aquele prédio que hoje tem. Sou mãe, tenho uma filha, criei sozinha. E eu deixo esse recado a todas as mulheres, as mães, que é possível sim a gente ter um futuro, a gente ter a dignidade, a gente correr atrás, a gente querer um futuro melhor para os nossos filhos. Então, a gente tem que lutar. Concordo com a cachoeira, que a gente tem que cuidar. E eu quero para a gente ter uma cidade melhor. E por isso eu peço apoio aí a Marta, para todos nós. Tá? Obrigada. Bom, com a entrega. Sim. Luiz, eu queria só dar uma informação, gente, que hoje é um dia. Eu tenho só que agradecer a Deus, porque não é fácil uma campanha política e às vezes a gente enfrenta muitas dificuldades, mas Deus tem nos abençoado muito e hoje foi um dia de vitória. Nossos candidatos foram deferidos, infelizmente, por uma palavrinha, uma palavra, não é um erro, mas uma ausência de uma palavra na ata. A juíza municipal entendeu que os nossos candidatos estariam indeferidos. Nós recorremos em São Paulo no TRE e lá o juiz entendeu que não, que os nossos candidatos estão deferidos. Portanto, nós temos hoje os nossos 50 vereadores que já estão trabalhando em todo esse período. Então, eu quero agradecer primeiro a Deus e segundo todos vocês que torceram para esse momento que hoje nós tivemos essa notícia positiva. Muito obrigada. E o termo que nós assinamos está aqui. Aí eu não sei se vai ter alguma formalidade, Felipe, mas está aqui. Bom, a gente recebe o termo aqui assinado, gente, e... Os candidatos, por favor. Acho que é bom que todos estejam próximos. Isso é uma prova de que a gente pode ser cidadão, né, e mobilizar a sociedade, trazer os políticos para falar com a gente.
Então começa aqui um novo ciclo, né? Com todos que a gente está formalizando esse tempo de compromisso. Então obrigado por todos que ficaram aqui e vamos em frente, ainda temos mais 3 dias de debates, né? Na verdade encontros. Amanhã a gente vai receber o Dario, né? O Eleazar virá na quinta-feira e a gente fecha com o Jaime, né, na sexta-feira. Então conto com vocês, espero vocês todos confirmados, né? Tá bom? Obrigado, gente. Perfeito.